Prontinho. Então, como ontem a gente, né, deu início aos cadastros, hoje a gente vai continuar com a parte assistencial. Vocês vão ver onde vai refletir aquelas informações que a gente cadastrou ontem. Eu vou começar pela lista geral, que é a lista onde os médicos infectologistas eles avaliam o antibiótico que é prescrito, né, pelos médicos assistenciais, que refletem aqui: comissão, prescrição, medicamentos, avaliação de uso de medicamento e lista geral. Pronto. Essa lista aqui a gente pode ver campos, né, de filtros que a gente pode inserir as informações para ser mais específico. Porém, os filtros que são necessários mesmo é o avaliador, que vai ser o que a gente criou ontem, vai aparecer aqui. A situação já vem como pendente, que são os medicamentos que a gente quer avaliar. Tem aqui também tomada de conhecimento, que é quando o médico infectologista ele entra na avaliação desse medicamento, porém não grava, ele vai para essa situação tomada de conhecimento, que ele vai poder avaliar depois. E essa aqui são os medicamentos que ele já avaliou. Aqui a gente tem que colocar a data de início e fim, que a gente quer que apareça esses medicamentos que foram prescritos. Eu vou colocar aqui de ontem para hoje. E antimicrobiano, sim. Porque se a gente colocar selecione, vão aparecer outros tipos de medicamento que não são de interesse de CCIH. Se a gente colocar não, aparecem os tuberculostáticos, que a CCH acho que não tem interesse também, somente os antimicrobianos. A gente vai colocar assim. A gente pode pesquisar por prontuário específico de um paciente, pelo tipo de medicamento, só vai aparecer, se a gente colocar aqui meropenem, só vai aparecer meropenem. O tipo de uso, que é o B, que a gente, né, vinculou o grupo de avaliadores, mas não é necessário colocar aqui, porque já vai aparecer todos. Grupo de uso, unidade, se a gente quiser ver uma unidade específica, quero só os pacientes da UTI 1, da UTI cardio, a gente pode colocar aqui. Então, são filtros para facilitar, se for necessário. O tipo de prescrição já vem marcado, prescrição médica. Médico solicitante também não é necessário, mas se for o caso, pode colocar. Mas já com esses, avaliador, a situação pendente, a data de início e fim e o antimicrobiano, a gente já consegue puxar esses medicamentos que foram prescritos. Quando a gente pesquisar, vai aparecer a lista de todos os antimicrobianos prescritos no hospital. Daquele tipo de uso que a gente colocou o grupo de avaliador. Pronto, vai aparecer o nome do paciente, a idade, o prontuário dele, o local que ele está, que é o TI geral 1, o tipo de medicamento que foi prescrito, quem foi a solicitante e a data da solicitação. Para o médico infectologista avaliar, ele vai vir aqui nessa lupinha justificativa, que vai abrir a tela de avaliação. Depois eu vou mostrar para vocês da parte da lista de internados, né, que o médico prescreve, como vai refletir aqui. Pronto. Quando o médico infectologista ele abre essa tela, ele vai conseguir ter todas as informações do paciente, o nome, a idade, a data de nascimento, o quarto que ele está, quem foi o médico que solicitou, tudo ele consegue ver aqui. Essa informação da justificativa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quando o médico prescreve um antibiótico, ele tem que preencher uma justificativa do porquê que ele está passando esse antibiótico para esse paciente. Então, vai ver aqui o tipo do medicamento, qual foi, a duração que ele solicitou, tudo ele consegue ver aqui. Essas informações, qual é a infecção, a origem da infecção, o motivo que ele está prescrevendo. Então, o médico infectologista, ele tem, né, as informações necessárias para dar esse parecer. Aqui, ele vai ter o medicamento, o tipo de aprazamento, a quantidade de dias que esse médico solicitou.
Com base nessas informações, né, da justificativa, temos também botões aqui na lateral, que é para o médico consultar e ter um parecer mais certeiro, né, para esse paciente. Nessa tecla aqui, ele consegue ver os pareceres de uso anteriores. Não sei se esse paciente vai ter. Pronto, aqui. Ele consegue ver a internação do paciente atual. Se esse paciente tivesse outras internações, estariam aqui também na lista. Ele poderia clicar e ver os pareceres anteriores. Mas aqui ele consegue ver o parecer. Clicando na lupa aqui, ele consegue ver o parecer anterior, medicamento, tudo, o complemento. Então, todas essas informações ele consegue ver para dar o parecer dele nessa medicação. Ele consegue também ver a configuração do medicamento. Ele não vai conseguir editar, só consultar, para saber se é um medicamento do tipo de uso restrito, que eles avaliam, se é de interesse de CCIH. Ele só vai conseguir visualizar essas informações, não vai conseguir mexer em nada. A impressão, ele tem a justificativa de forma para imprimir, ele baixa um documento, né, para melhor visualização, que é esse documento com a justificativa do médico. Ele pode imprimir ou não, só de uma forma melhor de ver. Ele tem também a lista de medicamentos que foram prescritos para esse paciente, tanto antimicrobiano como os outros medicamentos. Ele vem em forma de lista. Todos os medicamentos que foram incluídos para esse paciente nessa internação. Tem a lista com todos os medicamentos, a data de início que o paciente começou a utilizar, a data de fim, quantos dias de uso, ele consegue essas informações também. Em prescrições, vai ser a mesma coisa, só que no modelo de prescrição mesmo. Dessa forma aqui. Ele consegue visualizar toda a prescrição do paciente, de todos os dias de internação, que é dessa forma. Ele consegue ver os exames do paciente, mas por essa lista geral, quando a gente clica nesses exames, só aparecem os exames que foram configurados como interesse de CCIH. Lá no cadastro de exame tem um flagzinho que a gente marca interesse de CCIH. Então, aqui só apareceria esses exames. Aqui acho que só está hemograma. Mas a gente pode fazer essa configuração com os exames que são de interesse de CCH. Porém, aqui mesmo nessa tela, se o médico ele tiver interesse de ver os outros exames, todos que foram passados para o paciente, aqui tem essa teclinha filtro de pesquisa. Ele já vem marcado interesse como é de sim, a gente colocar não, pesquisa. Ele vai me trazer todos os exames desse paciente, tanto de interesse de CCH como não. Pronto, aqui. Isso tudo é para ajudar, né, o médico infectologista a tomar uma decisão. Se eu estiver falando rápido demais, podem sinalizar, tá? Esse fluxograma é de exames de laboratório também. É para visualização dos exames de uma forma mais como um gráficozinho, né? Deixa eu ver se abre aqui. Pronto. Aqui é o fluxograma do paciente, são exames que o paciente fez. Quando está com essa cor vermelha, não sei se vocês já viram esse fluxograma em exames. Quando está vermelho, quer dizer que o exame está
com valor de referência maior ou muito menor que o normal, dentro do valor de referência. Quando está verde, é que está dentro do valor de referência. Quando está laranja, é porque esse paciente fez 2 exames desse no mesmo dia. E quando está amarelo, nem tem aqui amarelo. Quando está em amarelo, é que passou do valor de referência, mas nada muda da normalidade. É mais uma forma, né, diferente de visualizar esses exames. Esse controle de infecção é para sinalizar pacientes, né, com as topografias que a gente cadastrou ontem, com fator predisponente, porém, por essa tela de lista geral, ele não vai ainda, está em correção esse botão, mas a gente vai conseguir fazer isso por fora. Só vou mostrar a vocês se aparece aqui. Pronto, quando a gente pesquisa, deixa eu colocar a origem. Era para aparecer a internação do paciente aqui, ele não vai. Mas eu vou mostrar para vocês por fora como fazer isso. Esse botão está em correção ainda. Pronto. A evolução ele vai levar para a internação atual do paciente. Que o médico vai conseguir visualizar, né, as evoluções. As evoluções, as prescrições, leva para aquela lista de internação atual. Ele consegue ver também os controles feitos para esse paciente. Aqui está dizendo que não existe registro de controle no período que a gente botou de ontem, mas vocês acho que já conhecem essa tela, mostraria os controles para esse paciente. Consultoria, se houver alguma, para esse paciente também vai aparecer aqui, de todas as especialidades. E esse Versinam é o quê? Quando o médico ele prescreve um tuberculostático, ele tem que preencher uma ficha de notificação. Caso fosse, né, o caso desse paciente tivesse um tuberculostático, quando a gente clicasse aqui, ia aparecer a ficha de notificação. Assim começa a justificativa, mas é diferente de um tuberculostático e um antimicrobiano, não a ficha de notificação para tuberculose, porque não foi o caso. Então, depois de fazer essas consultas, né, desse paciente, de tudo que está acontecendo, o médico infecto ele vai dar o parecer. Vancomicina, solicitado 10 dias. Ele vai aprovar 10 dias? Ele vai colocar aqui sim, 10 dias, vai colocar a duração. Aquele parecer que a gente cadastrou, botar aprovado. Quando a gente coloca aprovado, a gente não é obrigatório, porque lá no preenchimento a gente disse que não era obrigatório, observação. Então, se gravar aqui, vai. Pronto. Já foi avaliada essa vancomicina. Temos outro medicamento, meropenem. Meropenem, 10 dias. Eu vou colocar 5. Vou colocar aqui aprovado para vocês verem que não vai passar, vai dar um erro. Por quê? Duração aprovada deve ser maior ou igual à duração solicitada para este tipo de parecer. Lá no cadastro do parecer que a gente fez ontem, a gente não marcou a caixinha de duração parcial para a condição aprovado. Então não vai, só vai se for os dias totais que o médico solicitou. Aí aqui eu teria que botar aprovado com observação e colocar uma observação. Pronto.
Agora gravou. Aqui ele já traz a data fim, como solicitou 10 dias, o médico aprovou 5, o início do tratamento é 26 e o fim 31. Quando chegar no 6º dia desse medicamento, ao confirmar, né, uma nova prescrição, o médico vai ter que dar uma outra justificativa. Esse botão aqui de texto padrão, ele está em melhoria também, mas o que seria? O médico infecto poderia cadastrar um texto com a observação, tipo essa, aguardando cultura, ou substituir antimicrobiano. Quando ele pesquisaria a sigla dele ou a descrição, apareceria aqui, ele clicaria e iria automaticamente para a especificação. Só que não está acontecendo. Aí aqui ele teria que entrar, copiar e colar lá, então não faz sentido. Aí tem uma tarefa também com essa melhoria. Pronto. Caso tivesse outro paciente, né, na lista de paciente ali da lista geral, quando a gente clica em gravar, ele permanece nessa página. A gente teria que voltar e ir para o próximo paciente. Caso a gente colocasse gravar e avançar, ele já iria para o próximo paciente, mas como só tem um nesse teste, né, não dá para a gente fazer isso, mas iria para o próximo paciente. Essa é a lista de avaliação dos antibióticos pelo médico infectologista. A enfermagem, ela tem acesso a essa tela, a enfermagem da CCH tem acesso a essa tela, mas ela não consegue fazer esse parecer, só os médicos infectologistas. O que ela vai conseguir, que é interessante também nessa tela, porque elas, né, elas fazem esses relatórios de antibióticos que estão sendo utilizados no hospital, pode fazer mensalmente, porque essa lista você pode colocar retroativa, eu vou colocar aqui de dezembro, avaliada. Vou colocar vancomicina aqui. Eu quero saber a quantidade de vancomicina que foi prescrita do dia 1º de dezembro até 27 de janeiro. Ele consegue me trazer essa lista. Se eu quiser colocar uma unidade específica na UTI geral, quantos pacientes utilizaram meropenem? Ele vai trazer essa lista e ela pode ser extraída em relatório, tanto em Excel como PDF. Ele vai me trazer todas essas informações. Caso não seja necessário também, a gente pode estar fazendo, né, a exclusão aqui do que não é de interesse, se a médica ou a enfermagem só quiser o nome do paciente, o medicamento e a data de solicitação, a gente consegue... Oi? Queria mostrar como é que está em PDF, por favor. Pronto, mostro sim. Pronto, ficaria assim. O nome do paciente, o prontuário, a idade, todas aquelas informações. Porém, para não ficar tão confuso, que tem informações aqui que não são necessárias, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui paciente, prontuário, solicitante, STGE, deixa eu ver o que mais pode, condições. Fica dessa forma, fica um pouquinho mais agradável visualmente. A gente pode estar fazendo isso também. Eu vou mostrar em Excel. Fica dessa forma. Nome do paciente, a idade, acho que até
melhor a visualização em Excel. Mas a gente consegue trazer... Luísa, Oi? apareceu o Excel para você? Não apareceu, não? Ah, pronto. Apareceu o PDF? O PDF apareceu. Pronto. Deixa eu mostrar como fica em Excel. Pronto. Fica dessa forma. Eu acho que eu tirei o medicamento. Mas apareceria... Né? Aí a gente consegue também filtrar aqui. É bem interessante essa tela. Eu coloquei só vancomicina, mas poderia ser todos os antibióticos do tipo de uso B que a CCH avalia. Deixa eu... Prontinho. Nessa lista geral, essa é a funcionalidade. Eu vou mostrar a vocês como aparece para o médico, né, que fez essa solicitação, quando ele vai fazer uma nova prescrição, e também mostrar como esse medicamento chega aí nessa lista. Começa aqui pela lista de internados. Aqui é o médico prescritor, não é o médico infectologista. Só para vocês verem como chega nessa lista esse medicamento. Primeiro eu vou mostrar como o médico prescritor ele vai visualizar o parecer, né, que a CCH deu para o medicamento. Deixa eu ver se nesse daqui aparece. Quando ele for prescrever, que ele for clicar em nova prescrição, vai aparecer um pop-up com o parecer da CCH. Deixa eu ver se eu editando aqui aparece. Não vai aparecer porque esse aqui eu testei antes da gente entrar. Deixa eu pegar outro paciente. Eu sei que tem. Aí, nesse caso, como já fiz uma nova prescrição para esse paciente, tinha aparecido o pop-up, eu entrei novamente e não aparece. Isso aqui. Aí, quando o médico for fazer uma nova prescrição, pronto, aparece esse pop-up assim, né? Que a gente, naquele parecer, no cadastro do parecer, a gente clicou mostra automática, a gente marcou, para justamente aparecer esse pop-up, quando o médico for fazer uma nova prescrição. É que parece, né? Parecer de uso do medicamento meropenem, duração solicitada 10 dias, duração aprovada 5, com parecer aprovado com observação e o complemento, verificar resultado de exame, que o médico infecto colocou lá na avaliação. Então, o médico ele vai ter esse acesso aqui. Ah, Luísa, ele fechar aqui, se for não aprovado, ele vai fazer outra justificativa e vai conseguir prescrever. Não vai bloquear o médico de fazer essa prescrição, mas ele vai estar ciente que a CCH avaliou, ou pediu substituição, ou pediu dias menores, ele vai ter essa ciência. Se ele fechar aqui,
toda a prescrição, nova prescrição vai continuar aparecendo. Só não vai aparecer mais se ele clicar aqui em visto. Não vai aparecer mais essa notificação até ele precisar fazer uma nova justificativa. Pronto, cliquei aqui em visto, não aparece mais, ele pode fechar aqui e vai continuar aparecendo, se ele não marcar o visto. Tranquilo? Até aqui, conseguiram entender? Tranquilo, até aí tá tranquilo. Pronto. Agora eu vou mostrar como chega na tela de lista geral o medicamento quando o médico prescreve. O paciente, o médico vai fazer a prescrição. Aqui é um pop-up da consultoria, não tem a ver com a CCH. Eu vou apagar essa prescrição. Eu vou colocar só medicamento do tipo de uso restrito, para aparecer na lista. Pronto. Aqui eu vou solicitar um medicamento do tipo de uso restrito que a gente vinculou ontem, o grupo de avaliador. Ele vai dizer a dose. Aqui é o médico prescritor, né? Que está passando essa medicação. Fixo. Gravei. Pronto. Prescrevi os 2 antibióticos. Vou confirmar a prescrição. Ele vai me abrir essa tela antes de confirmar a prescrição, que é a tela onde eu vou justificar, né, o porquê de estar prescrevendo esse medicamento. Aí o médico vai preencher todas essas informações, que vai ser visualizada lá naquela lista geral, na justificativa. Aqui eu vou dizer o porquê de estar passando esse antibiótico. Aí todas esses campos que estão com asterisco, é obrigatório o médico sinalizar. Só para vocês verem como visualizar lá.
Ou seja, toda vez que o médico fizer uma prescrição de medicamento de tipo de uso B, ele vai precisar preencher essa ficha. Demorando um pouquinho. Deixa eu voltar para a lista para. Aí, quando confirmar aqui que o médico confirmar a prescrição, esse medicamento vai para lá, para a lista geral, para ser avaliado pelo médico da CCH. Deu para entender, basicamente, né, como funciona esse fluxo? Sim, deu para entender sim. Pronto. Então, eu vou pular aqui, porque está demorando. Então, a lista geral é basicamente isso. Eu vou mostrar agora para vocês a lista de pacientes da CCH. Que é o quê? É a lista de acompanhamento, né, do setor da CCH para os pacientes. Algumas unidades que já utilizam o OGH-USE, elas usam a lista de internados, a lista de paciente ENF. A CCH vai poder usar agora a lista de pacientes da CCH. Comissão, CCH, lista de pacientes da CCH. A maioria dessas telas aqui que tem no CCH, a gente consegue por dentro dessa lista de paciente ENF, ou de paciente da CCH. As que não tem eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Pronto. Essa lista ela vem vazia, como todas as outras inicialmente. Aí vai ter que ser configurada. Praticamente da mesma forma que a gente configura a lista de paciente ENF e a lista de internados. Só tem uma diferença, que é por notificação. A gente consegue configurar ela por prontuário específico de um paciente, por unidade funcional, né, que é o setor do hospital, a gente pode configurar, por procedimento, que é o quê? Vou botar aqui cesárea. Como dizer, de uma maternidade. Eu vou colocar cesárea e vou gravar todos os pacientes que fizeram a cesárea, elas vão entrar automaticamente para essa lista. Seria dessa forma o procedimento, qualquer um desses aqui. E tem essa parte, por notificação, que ela está com um pequeno probleminha, que já está sendo tratado também, que seria o quê? Eu colocaria uma data que eu quero que seja configurado dessa forma, de hoje até final de abril, botaria aqui. Colocaria aqui GMR. Toda vez que o laboratório liberasse um exame, isso também é vinculado com o cadastro de exames na máscara,
Quando é feita a máscara, a gente coloca lá codificado o resultado e espelha aqui. Mas aí é um outro, um outro ponto. Quando a gente colocar GMR e gravar, a gente pode colocar um específico também, Klebsiella, pronto. A gente pode colocar aqui Klebsiella, gravei. Toda vez que o laboratório liberasse um resultado positivo para uma bactéria, ele viria automaticamente para essa lista. Assim, tanto como doenças e condições, quando a CCH sinalizasse, também iria automaticamente para essa tela. É bem interessante, mas ela dá um pequeno erro quando a gente vai gravar. Só uma dúvida, o laboratório Pronto. também vai alimentar isso? Não, é só a máscara mesmo. No cadastro do exame, a gente faz uma configuração para quando... Eu não sei como funciona o laboratório daí, como é a vinculação, se é a integração, mas no caso que é a integração, a gente consegue fazer isso, configurar a máscara de resultados de exame. Quando der positivo, o paciente vem automaticamente para essa lista. Mas tem a possibilidade da vinculação, tem possibilidade dessa integração. Tem, assim, depende da unidade, como funciona essa questão do laboratório e exames. Aí tem que ver direitinho com o hospital, viu? Mas seria dessa forma. Aí dá esse pequeno erro hoje que a gente já está na Prodeb tratando. Mas não impede de utilizar essa lista. A gente pode configurar normalmente com a unidade. Eu coloquei aqui o TI geral 1, gravei, voltei. O laboratório aqui está em processo de integração. Conversado com as empresas que fornecem os equipamentos para a gente poder integrar os exames. Perfeito, perfeito. Quando fizer, a gente já pode... O ideal é configurar as máscaras que a gente faz, né? Já para fazer esse... A gente está com um problema nas esse máscaras. fluxo. É complicadinho mesmo. Prontinho. Configurei a lista, vai aparecer todos os pacientes da UTI geral 1. Quando eu clicar em um desses pacientes, vai habilitar esses botões aqui do lado, que seriam o quê? Aqui levaria para aquela tela de pesquisar exames. Aqui já viria todos os exames que foram solicitados para esse paciente. Tem como a CCH consultar todos os exames, dá para a gente ver o resultado desses exames aqui. Consegue visualizar o resultado. A gente consegue também detalhar paciente. O que é que vai me trazer? Vai me trazer cirurgia que o paciente tiver feito, precaução, que deixa eu ver se tem um que já tem alguma informação, para vocês visualizarem melhor. Não tem. Mas aqui nessa tela traria as precauções que esse paciente está ou já esteve em qualquer hospital que tenham sinalizado ele com essa precaução de contato ou com alguma infecção, cirurgia que esse paciente tiver feito, independente se o paciente estiver alta e retornar depois, essas informações vão ficar gravadas aqui. Ou seja, quando a CCH visualizar, ela vai saber que esse paciente já teve algum tipo de precaução, que já teve infecção, tudo vai ficar sinalizado aqui.
era uma queixa de algumas unidades, né, que quando colocava o paciente em precaução, que ele retornava, essa informação sumia. Hoje a gente já consegue ter essa informação aqui, nessa parte de detalhar paciente. Essas teclas aqui do lado são, a maioria tem lá fora no lista de paciente da CCH, vou mostrar para vocês. Aqui também consegue ver as cirurgias, o extrato do paciente, que é por onde esse paciente passou, prescrição médica, enfermagem, controle. Todas a gente tem por fora. A gente consegue visualizar a internação atual do paciente também, que é onde a gente vai conseguir visualizar as evoluções, as prescrições. A gente consegue também por essa lista. A tela de internação atual. Então, a CCH ela vai ter basicamente tudo que ela precisa aqui nessa lista de pacientes da CCH. Esse manual de medidas, ele vai trazer aquela tela que a gente cadastra doenças e condições, mas para a visualização, quando ela pesquisar aqui, ela vai ter aquela lista para ela consultar, né? Tuberculose. Quais são as medidas preventivas para esse paciente que tem tuberculose? Higiene de mãos, quarto individual, só para ela consultar mesmo. Pronto. Daqui, de doenças, condições até GMR, são funções para sinalizar pacientes nessas condições, que vai ser aquele cadastro que a gente fez, que a gente vinculou com condições do paciente para ficar a bolinha sinalizando. Vou fazer uma doenças, é praticamente quase da mesma forma todos, eu vou mostrar para vocês como sinalizar. É bem parecido. Vai trazer o nome do paciente, as informações. Aqui a gente tem também selecionar atendimento, se for o caso, porque o paciente está na UTI geral hoje, mas semana passada ele estava na enfermaria 1. Eu vou poder sinalizar que ele teve uma infecção ou estava em precaução lá naquela unidade anterior, se for o caso. Aí eu selecionaria o atendimento que eu quero sinalizar, selecionava e aparecer aqui a localização e eu vou adicionar essa condição. Vou colocar aqui precaução. Vou dizer que esse paciente tem precaução para gotículas. A data de instalação, que esse paciente entrou nessa condição hoje. Esse encerramento a gente só vai colocar quando for encerrar essa precaução, quando esse paciente sair dessa condição. Aí eu vou ser obrigada a colocar um motivo. Agora, na data de instalação que a gente está inserindo, não precisa. E se foi confirmado pela CCH que esse paciente está realmente nessa precaução. Sim, não e provável. Eu vou botar sim. Se a CCH quiser colocar a topografia, ela consegue aqui, mas não é obrigatório. Se ela só quiser colocar aqui o paciente tem precaução de gotícula, vai conseguir. E a origem dessa infecção, se for caso ambulatorial, cirúrgica, que a gente fez esse cadastro também. Coloquei a precaução, a instalação, adicionei. Pronto, veio aqui para baixo. Aqui a gente vai conseguir editar essa precaução que a gente colocou para fazer o encerramento. Também a gente consegue, a gente clicaria em editar, subiria essa condição, a gente colocaria o encerramento, quando fosse o caso. A gente consegue excluir essa condição que foi colocada. E a gente consegue também ter um documento nesse ícone da impressora.
se abre aqui. Com a notificação para essa precaução de gotícula, as medidas preventivas que a gente sinalizou lá no cadastro, que é necessário para esse tipo de precaução. Se tivesse alguma observação que a gente não colocou naquela descrição, apareceria aqui também. Se foi confirmada pela CCH e a duração da medida. A duração da medida, quando a gente fez lá o cadastro em doenças e condições, tem lá uma parte, duração de medidas preventivas. A gente não colocou para essa condição. Se a gente tivesse colocado, apareceria aqui também. É só um documento, né, para sinalizar que o paciente está com essa condição. Pronto. Voltei. Vamos ver se vai ficar a bolinha lá sinalizando precaução para gotícula. Não ficou, porque não deve estar vinculado em doenças e condições ou em condições do paciente. Vamos fazer essa vinculação. Pronto, vou pesquisar. Vou procurar precaução para gotícula em editar. Tá vendo? Não está selecionado aqui, por isso não apareceu a bolinha da condição. Vou colocar, selecionar aqui e vou gravar. Pronto. Vamos ver se vai aparecer. Deixa eu ver se atualizando aparece ou eu vou ter que fazer um novo cadastro. Prontinho, estão vendo? Ou seja, se a gente não fizer aquela vinculação de doenças e condições com a condição do paciente, não vai aparecer essa bolinha nas listas assistenciais. Quando o médico estiver lá na lista de internados ou a enfermeira na lista de paciente ENF, que ela vê essa bolinha, que ela colocar o mouse em cima, vai aparecer que esse paciente está em precaução para gotículas. Pronto. Quando eu encerrar essa notificação, que eu vou ali mesmo em doenças e condições, venho aqui para editar. Vou encerrar hoje. O motivo, vou botar alta. Esses motivos também a gente tem tarefa para acrescentar outros aqui, outros motivos, é que a CCH falou que não são suficientes, tem os outros motivos, a gente abriu uma tarefa. Quando eu encerrar, que eu voltar, já não vai estar mais, tá vendo? A bolinha da condição. Topografia, procedimento de risco, fator predisponente, da mesma forma. A gente vai conseguir sinalizar esse paciente, porém não vai ficar a bolinha do condição.
né? Só fica para essas doenças e condições. A origem, a gente vai colocar dessa topografia desse paciente. Vou colocar hospitalar. Todos esses campos que estão com asterisco, a gente lembra que é obrigatório. Coloco a topografia. Origem cirúrgica, infecção de tipo cirúrgico, a data, né, que esse paciente está com essa infecção, a gente pode colocar retroativo também. Confirmado pela CCH, sim. O local da contabilização dessa infecção para relatório. Se o paciente tiver feito o procedimento, vai aparecer aqui todos os procedimentos que esse paciente realizou. A gente pode selecionar também para avisar que foi nesse procedimento que o paciente pegou essa infecção. Se tiver algum exame também realizado, a gente pode selecionar aqui, mas não é obrigatório. Eu posso adicionar já com essas informações que eu coloquei. Pronto. No nosso relatório já vai sair essa informação. Todas essas informações que a CCH insere, elas vão sair em relatório. Os relatórios da CCH só são... como é que eu falo? Eles só existem, vamos dizer assim, se a CCH colocar informação. Não vai ter informação nenhuma que é colocado pelo médico lá, né? Assistencial, na enfermagem, só pelo que a CCH insere, por essas funções aqui. Procedimento de risco, a mesma coisa. A CCH pode sinalizar. Vamos dizer que o paciente está com catéter venoso central. A data que ele foi posto nessa condição, confirmado pela CCH, sim, adiciona. E tudo isso vai sair no nosso relatório de busca ativa, que eu vou mostrar para vocês. Fator predisponente. Tudo daqueles cadastros que a gente fez ontem. Vamos dizer que esse paciente, ele está em desnutrição. Então, ele é um paciente que tem uma probabilidade maior, né, de adquirir uma infecção. A gente pode sinalizar isso para estar acompanhando também. A data de instalação, sempre vai ser obrigado a colocar a data de instalação dessa condição desse paciente. Ok. IgMR, a gente também pode sinalizar. A CCH pegou o resultado de um exame, viu que o paciente está positivo para uma determinada bactéria. Ela pode vir aqui sinalizar a bactéria. A resistência, ela vai conseguir colocar, baseado naquele cadastro de ontem que a gente fez, que a gente cadastrou a bactéria, o antimicrobiano e vinculou qual resistência essa bactéria tem. A gente pode colocar aqui e adiciona. É bem simples esse. Pronto. Diferente dos outras sinalizações que a gente fez, como topografia, fator predisponente, se a gente for inativar essa bactéria, a gente só vai clicar aqui, nesse botãozinho, desativar a notificação. Pronto.
Vai dizer que o paciente já não está mais positivo para essa bactéria. Quando eu voltar, o GMR ele tem que ficar sinalizado também. A bolinha em condição. Vamos ver se está pronto. Tá vendo? Germe multiresistente, o tipo da bactéria. Vai ficar. E quando esse paciente tiver alta, que ele voltar, tiver alta e a gente não desativar essa bactéria, ele ainda está positivo, evadiu ou teve alta da unidade. Quando ele retornar aqui aquele foco colhido, vai aparecer a mensagem, que é um paciente portador de germe multiresistente. Aquela mensagem que a gente escreveu lá no cadastro, lá embaixo, em condições de paciente. Deixa eu lembrar vocês. Vai aparecer essa mensagem aqui quando ele der entrada. Quando for internar ele, vai aparecer um pop-upzinho escrito paciente com germe multiresistente. Pronto, sinalizei. Essas são as sinalizações que é necessário a CCH fazer, porque tudo isso aqui que sinalizar vai sair nos relatórios. Esse notas de CCH, ele só tem nessa tela de lista de pacientes da CCH. As outras listas ela não tem. Ela pode servir como uma comunicação interna entre a CCH. Ela também vai sair na busca ativa. Eu vou mostrar a vocês como fica. Vou colocar uma nota aqui, paciente, portador de germe multiresistente. Retirar. Tá. Esqueci o nome do germe. Vou botar qualquer. Vamos dizer. Coloquei minha observação. Adicionei. Pronto, vai ficar gravado aqui. Posso editar, posso excluir e vai sair essa informação no relatório de busca ativa, que é um dos relatórios mais importantes para a CCH. Vou voltar. Prontinho. Esse visualizar a impressão, ele é o relatório de busca ativa, que a gente tem por fora também daqui, que seria o quê? Aqui, pela lista de pacientes da CCH, ele vai me trazer só os pacientes que estão configurados na minha lista. Eu configurei minha lista com a unidade UTI geral 1. Vai aparecer todos os pacientes da UTI geral 1. Porém, eu coloquei um paciente da UTI geral 2. Tem o setor UTI geral 1 e um paciente da UTI geral 2. Quando eu fizer visualizar a impressão aqui, que trouxer esse relatório, ele vai me trazer todos os pacientes da UTI geral 1 e todos os pacientes da UTI geral 2, por mais que só tenha um na minha lista. Qualquer paciente que estiver aqui de qualquer unidade, ele vai me trazer o relatório de todos os pacientes, para fazer mesmo um acompanhamento. Eu tenho um paciente, mas eu quero ver os outros, se tem alguma informação dessa, que ele vai trazer também os antibióticos que os pacientes estão utilizando. Eu vou clicar aqui para vocês verem. E vou mostrar por fora também. Por fora, esse relatório ele só vai me permitir escolher o setor, mas vai trazer as mesmas informações. Pronto. Nesse relatório, ele vai me trazer a UTI geral,
que são os pacientes que estão aqui na minha lista, o nome do paciente, o prontuário, a idade, o leito do paciente, a data que ele ingressou na unidade, a data que ele internou nessa unidade, os medicamentos de interesse de CCH que esse paciente está utilizando, a data de início desse medicamento, a data fim, a duração de dias, ele vai me trazer. Vai me trazer precauções que a gente tiver sinalizado para esse paciente, a infecção que a gente sinalizou, o fator predisponente, o procedimento de risco, a nota de CCH, tudo vai estar aqui nesse relatório. Quando a gente ensina só o GMR, que a gente sinalizou que ele não vai estar aqui, aí o ideal seria o quê? Na nota de CCH, se for importante, a CCH colocar, né? Paciente portador de germe multiresistente, qual é a bactéria que esse paciente está. Aí vai me trazer todos os medicamentos, todos os pacientes que estão utilizando antibiótico. Se o paciente tiver cirurgia também, procedimento, ele vai trazer aqui nessa lista o procedimento que tiver configurado como interesse de CCH, ele vai me trazer aqui. E tem a configuração que eu falei ontem, de cuidados de interesse de CCH, que estariam aqui também se o médico tivesse prescrito ou a enfermagem e a gente tivesse marcado interesse de CCH, ia aparecer aqui também nessa lista. Então, essa lista é bem completa, esse relatório, né, para CCH, porque ele traz todas as informações importantes que a gente sinalizou e da assistência também. Então, é bem interessante. Aqui só trouxe os pacientes da UTI geral 1, que eu sinalizei. Mas eu vou mostrar para vocês aqui esse relatório por fora, busca ativa, relatórios, busca ativa. Pronto. A gente pode colocar o prontuário de um paciente específico que a gente quer pegar esse relatório. Deixa eu pegar desse aqui que a gente... Ele vai me trazer o nome do paciente, eu vou visualizar a impressão. Ele vai me trazer a busca ativa só desse paciente, com aquelas informações que a gente sinalizou. Pronto, só do paciente específico. Se tiver alguma informação que a CCH necessite, que não tiver aqui, ela pode colocar na nota de CCH, que vai aparecer. Ou a gente pode também selecionar a unidade funcional. Na nossa lista só veio a UTI geral 1, que a gente configurou, mas aqui a gente pode procurar por qualquer unidade do hospital. Pode selecionar uma, como todas, ou as que for de interesse. Eu vou colocar UTI oncohemato, UTI geral 2, unidade de ABC, pronto. Selecionei, quero fazer a busca ativa desses 3 setores. Selecionei e vou visualizar a impressão. Deixa eu ver por que não apareceu. Deixa eu fechar essa tela e abrir de novo.
Pronto. Ali não apareceu porque quando eu coloquei o prontuário, eu não coloquei no xizinho, então acho que fica a informação ainda do prontuário. Aí não encontrou. Mas aqui ele vai me trazer da UTI oncohemato, eu selecionei, da UTI geral 2 e da UTI AVC, da oncohematologia e da AVC. Ele vai me trazer todas esses pacientes desses setores. E todos que tiverem tomando antibiótico, com qualquer daquelas informações, vai aparecer aqui. Aqui não apareceu porque não deve ter prescrito para nenhum nesse ambiente, mas apareceria daquela mesma forma. Procedimento que é de interesse de CCH, aparece. E se tivesse tomando algum antibiótico, apareceria. É o mesmo relatório, só que você tem as opções de escolha, né? De setores ou paciente específico. Pronto. Esse Geracinam é aquele mesmo da lista geral, caso o paciente tenha notificação para tuberculose. Aí, quando o médico prescreve, ele preenche a ficha de notificação, apareceria aqui, caso o paciente tivesse. Ok, essa lista de paciente da CCH, ficou alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Pronto. É basicamente isso. A CCH, ela vai utilizar essa lista, né? Praticamente vai ser só essa lista que ela vai conseguir fazer tudo de acompanhamento para esses pacientes. E a lista geral vai ser a lista de avaliação dos antibióticos. A lista geral, o médico que utiliza. Estão ouvindo direitinho? Tá travando um pouco, mas a gente tá conseguindo acompanhar sim. Ah, pronto, deu uma travada aqui também. Pronto. A lista geral, só o médico que vai conseguir avaliar com aquele perfil com 02. A enfermagem, ela só vai conseguir ter acesso à lista para consulta, para puxar aqueles relatórios. Essa lista de pacientes da CCH, tanto o médico como a enfermagem, eles vão utilizar, vão conseguir fazer as mesmas funções. Sinalizar a paciente com as condições, tudo eles vão conseguir fazer, tanto o médico como a enfermagem. Vou mostrar para vocês. Aqui, cadastro a gente viu ontem, notificação de GMR. Esse notificar paciente é aquele botão da lista geral que eu falei que não estava funcionando por lá, que é controle de infecção, para notificar o paciente. Isso eles conseguem fazer pela lista de pacientes da CCH, quer fazer aquelas sinalizações. Eu vou pegar um prontuário, deixa eu ver se está. Peguei um prontuário, vai aparecer o nome do paciente e a internação, todas as internações que ele já teve vai aparecer aqui. E aqui a gente vai conseguir sinalizar o fator predisponente, o procedimento de risco, aquelas mesmas situações, topografia, ou a medida preventiva, que é o doenças e condições. É a mesma situação que não vai precisar vir por fora, vai conseguir fazer pela lista. A gente pode vir aqui no notificar paciente, quando o paciente não tiver na nossa lista, para a gente não precisar configurar, a gente só coloca o prontuário ali e vai puxar esse paciente. E a gente consegue fazer essa notificação, mesmo não estando na nossa lista. Essa busca ativa de pacientes é aquela tela de detalhar paciente, que a gente também consegue dentro da lista. É diferente. A gente tem a busca ativa, que é o relatório, aquele que a gente visualizou agora, e a busca ativa pacientes, que é o detalhar pacientes da lista, aquele mesmo da lista. Coloquei o prontuário.
Apareceram vários pacientes que não era para aparecer o específico. Deixa eu ver se eu achei ele aqui, Hélio. Deixa eu pegar o prontuário dele. Pronto. Às vezes acontece esse bugzinho, é bom a gente limpar a pesquisa e pesquisar de novo. Pronto. Apareceu o paciente, Hélio. Aqui vai aparecer aquelas mesmas informações que a gente já tem na lista de paciente da CCH. Vou mostrar para vocês como fica o detalhar para o paciente que a gente não tinha nenhuma informação. Agora que a gente sinalizou para vocês verem como fica. Pronto. Aí fica precaução, a infecção, procedimento de risco, todas essas informações vão ficar aqui. Mesmo o paciente tendo alta, retornando, sempre vai estar essa informação aqui nesse detalhar para paciente. Então, vocês estão vendo que a maioria das funções, né, que a gente tem aqui na CCH, a gente vai ter nessa lista de paciente da CCH. Esse programação de rotina a gente não utiliza. Os relatórios. A gente tem relatório de paciente portador de germe multiresistente, de infecção por topografia, de paciente com consulta no ambulatório, que deu entrada no ambulatório e está sinalizado com algum germe multiresistente ou com alguma infecção. Relatório de procedimento de risco, de medida preventiva, que é a condição, as precauções que a gente colocou, a gente vai conseguir puxar. Infecções por notificador e relatório de busca ativa. Todos esses relatórios dependem da inserção da CCIH. Nenhum vai puxar informações do assistencial, só daquelas notificações que a CCIH faz. Vou botar aqui, relatório de paciente portador de germe multiresistente. A gente pode colocar, né, o prontuário do paciente, se for o caso de um paciente que a gente quer ver, ou pode colocar aqui a data de início e a data fim. Você está vendo que nenhuma dessas informações são obrigatórias. Você que vai decidir como você quer esse relatório. Por período, por bactéria, por setor, quero da UTI. Quantos da UTI 1, quais foram os pacientes que tiveram sinalização de germe multiresistente. Eu coloquei só o período, quero de 1º de janeiro até o dia 27, paciente internado, vou visualizar a impressão. Pronto, como a gente só sinalizou um, que foi de agora, ele vai me trazer o leitor do paciente, o prontuário, o nome, a data, né, que foi identificado essa bactéria, qual é a bactéria e qual é o medicamento que essa bactéria tem resistência. Aqui a gente tem material de análise, caso tivesse um exame, né, quando a gente faz a sinalização que tem ali exame, se tivesse, a gente sinalizasse, apareceria aqui, fibrose cística, que diz não, e se está ativo essa bactéria. Se a gente desativasse e puxasse o relatório tanto com ativa ou inativa, ia aparecer aqui também. Deixa eu mostrar um outro relatório.
relatório, medidas preventivas. Todos os relatórios são praticamente iguais à forma de pesquisa. Eu vou mostrar esse de medidas preventivas, que é um pouco diferente, que dá para você selecionar tanto todas as precauções. Vou colocar o período inicial, o período final, mesma coisa. A gente pode colocar a origem. Tem aqui vários filtros, eu vou colocar todas, que eu quero saber todos os pacientes de todas as origens que ficaram em precaução. A ordenação, se a gente quer por local, por prontuário, por data de início, não precisa mexer. E medida preventiva a gente pode selecionar ou deixar em aberto, que vão vir todas. Eu quero ver só os pacientes que tiveram precaução de contato, eu vou sinalizar. E qualquer um desses casos. Eu vou deixar em aberto para me trazer todos os pacientes que estavam em todo tipo de precaução. Pronto. Os relatórios também são todos parecidos. Ele vem dessa forma: o nome do paciente, a data de início e fim dessa precaução, como a gente encerrou, ela já traz a data fim se tivesse em aberto ainda. Só ia estar a data inicial, o tipo de precaução, o local, qual foi o motivo do encerramento dessa precaução. A origem a gente não colocou, que não era obrigatório, não aparece, e se foi confirmado pela CCH. Aqui, ao final, ele traz também, né, qual foi a precaução desse mesmo paciente, se tivesse outros, estariam aqui. Bom, se tivesse mais pacientes, ele traria a quantidade total de pacientes com essas precauções. Precaução de gotícula, se tivesse 4 pacientes, até aqui embaixo, precaução para contato, tudo com a quantidade de pacientes. Aí esses relatórios são basicamente iguais, vai trazer as infecções, os procedimentos de risco, tudo que a gente sinalizou. Esse perfil de sensibilidade, analisar a notificação, a gente não utiliza. Esse pesquisa, ele também é um relatório. Que ele vai me trazer antimicrobianos ou topografia, que a gente tiver sinalizado. Eu vou pedir o período de 1º até hoje. Vou colocar esse, de infecção por topografia. Pronto, ele já baixa a lista em Excel. Esse aqui. Pronto, ele vai me trazer o prontuário, o nome do paciente, qual foi a topografia, fica bem aqui. Qual foi a topografia, o motivo. Não sei mexer muito nesses documentos, não. Mas ele traz todas essas informações. Se foi confirmado pela CCH, se tivesse algum exame, se tivesse micro-organismo, né, ele traria. Então, ele traria todos esses pacientes que tiveram infecção, que a gente sinalizou da CCH. E a gente também consegue gerar o consumo de antibiótico. Vai me trazer o relatório da mesma forma.
Pronto, girou a lista. Ele vai me trazer todos os pacientes que fizeram consumo de antibiótico nesse período, de 1º de janeiro até dia 27. Ele vai me trazer todos os pacientes que utilizaram esses antibióticos, a dose, a quantidade de dias que foi utilizado. Aqui mesmo no documento, né, a gente pode filtrar por medicamento, mas ele vai me trazer todos. Não tem um filtro aqui para a gente separar por medicamento. A gente pode fazer isso na lista geral, né? Escolher o medicamento e gerar esse documento também. Pronto, esse relatório de pesquisas é isso. Formulário. Esses formulários, a gente... na verdade, as unidades não estão utilizando muito porque eles sentem falta de algumas informações nesses formulários. Opa, Luísa, não está saindo áudio aqui, não. Opa, Luísa, não está saindo áudio, não. Azul. É azul? Não, eu não, tá vendo? Opa, Luísa? Opa, tá me ouvindo? Oi, Luísa. Alô, ficou mudo. Ficou mudo. Deixa eu... Não tá conseguindo ouvir a gente. Vou falar aqui com ela.
Voltei, gente. Tava mudo, não foi? Oitava muda que a gente não conseguiu acompanhar, não. Essa parte de formulário para PAVN. Pronto. Vou falar aqui com vocês. Cadê? Foi daqui mesmo que ficou? Sim, essa parte aí do formulário de prevenção em paciente de pneumonia já não Pronto. aparecia mais. Pronto. Aqui, sobre o observador que tem que estar no centro de custo, vocês chegaram a ouvir? Não, não que eu Pronto. lembre. Pronto. Mas não é o do centro de custo que a gente faz o cadastro lá? Isso, a gente não fez o cadastro do centro de Sim, custo? sim, fizemos o cadastro e colocamos Pronto. o médico. Isso, perfeito. Para aparecer aqui o observador, a gente tem que colocar o profissional no centro de custo que a gente criou, do CCH. Quando a gente colocar o profissional, vai aparecer aqui a lista de todos os profissionais da CCH. Aqui esse erro é porque não tem, né, um profissional, mas aqui ele preencheria o turno, o prontuário do paciente, a cabeceira, se está 30 graus, Bruna tá aí? Consegue me ouvir? Tô aqui, tô aqui. Pronto. Vocês preenchem, Bruna, esse formulário, esses bundles, né, que chama? Sim. Pronto. Aqui a gente conseguiria preencher. O que acontece? Alguns profissionais da CCH, eles falam que está faltando algumas informações, eles não estão utilizando, mas a gente também abriu tarefa, né, para melhoria, para acrescentar algumas questões. E aqui, depois de realizado essas informações, a gente gravaria e depois aqui em pesquisar formulário, a gente colocaria o observador, pesquisava e aparecer todas as informações que foram preenchidas e a gente conseguiria extrair um relatório. Perfeito, a gente faz manual, né? Bem trabalhoso, inclusive. Isso, a gente consegue fazer aqui agora. E aí tem esse, praticamente só mudam as informações, né? CCH, formulários. Tem esse, que é o PAV, tem de USDV, manutenção de catéter, higiene de mãos e prevenção de infecções de sítio cirúrgico. A gente consegue, funciona da mesma forma. A gente colocaria o observador, o prontuário, preencheria as informações e gravava. Pronto, no final a gente conseguiria extrair relatório de todas essas informações que a gente preencheu de cada paciente. Tem o de higiene de mãos também, que acho que é um pouco diferente. Mas funciona da mesma forma. Observador, a gente pode selecionar, né, o profissional que a gente vai estar avaliando. Se esse profissional está com adorno, se está com avental, se higienizou, né, se está com alguma dessa situação aqui, tudo a gente consegue colocar nesses formulários e gerar relatório. Então, todos são praticamente dessa mesma forma. Aqui é a lista de paciente que a gente já viu e tem esse de pesquisa genérica de exames. Como ele funciona? Aí, essa parte já tem que estar integrado com o laboratório, com aquela função, né, que eu já havia dito da máscara estar com toda a configuração de codificado para aparecer aqui. Deixa eu abrir direitinho. Tá?
mostrar para vocês rapidinho. Pronto. Como funcionaria essa tela? A gente colocaria a data inicial e final que a gente quer ver. Deixa eu ver se dezembro tem algum. Ela só vale até 30 dias. Esse período só pode ser até 30 dias, não pode ultrapassar disso. Coloquei o período, não vou colocar prontuário, mas pode ser, por caso. Origem, internação, eu vou deixar. A gente pode selecionar aqui. A unidade que solicitou o exame, que não é o caso, não vou colocar. E aqui a gente pode colocar CCIH. Se a gente marcar aqui, ele já marca automaticamente o exame dependente. Um pouquinho lenta a internet. Pronto, ele já marca automaticamente exame dependente e cultura positiva. Quando a gente marca CCH, ele já traz uma carga de exames que está lá selecionado como interesse de CCH na configuração. Eu posso tirar CCH aqui, se eu não quiser todos esses exames, ou posso excluir aqui também, se for o caso, algum não quero o resultado desse exame. Posso excluir aqui para quando eu fazer minha pesquisa não trazer esses resultados. Ou eu posso simplesmente tirar aqui CCH, que ele vai pagar esses exames, e escolher o exame que eu quero. Vou botar hemocultura. Não sei se vai ter exame aqui. Vou botar hemocultura, material, sangue. Vou adicionar. Cultura positiva. Pronto. Eu quero que ele me traga durante 1º de dezembro até dia 30, todos os pacientes que tiveram hemocultura positiva. Vou pesquisar. Para que tenha um... Pronto, perfeito. Ele me trouxe a lista de pacientes, 81 pacientes que tiveram a cultura positiva. Se eu não quiser, quero saber quais foram os pacientes que foram pedidos hemocultura. E eu tirar o positivo vai me trazer tanto positivo como negativo. Aqui ele me trouxe só os positivos, o nome do paciente, o número da solicitação desse exame, o prontuário, o exame, o material e a data que foi liberada, né? E onde o paciente está. Eu posso selecionar aqui para selecionar todos esses pacientes. Aqui ele me traz 10, mas eu posso pedir para trazer os 100 e visualizar todos. Ou eu vou selecionar esses aqui e vou visualizar aqui o resultado. Para saber a que bactéria deu positivo esse paciente. Pronto, ele me traz todos aqueles pacientes que eu selecionei, que deram positivo, e qual foi a bactéria. Vou conseguir visualizar. Mas essa tela aqui, esse relatório, a gente depende também do módulo de exames. Então, se tiver tudo ok, vai trazer, é bem interessante essa tela. Aí a gente pode pesquisar tanto cultura positiva como os negativos, a unidade solicitante, os tipos de exame. Pode ser mais de um, como vocês viram, a gente pode colocar aqui os exames de interesse, se não for daquela gama, porque traz muito exame, quando a gente coloca CCH. Então, a gente pode selecionar, né? Cada um. Essa tela é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa.
Pronto, é basicamente isso. É CCH. Essa é a parte assistencial. Eu vou dar 10 minutinhos a vocês para a gente beber uma aguinha. E na volta a gente faz uns testes, se vocês fazem aí no ambiente da gente, de teste, para a gente ver se está tudo ok, se vocês ficaram com alguma dúvida. Tá bom? Tudo bem, então 9h50 a gente volta, é? Isso. Viu? Pronto, daqui a Beleza. pouco eu tô de volta. Tá bom. 9h50.